Oba, bom? Eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Lua. Não essa lua que tá no céu, mas sim uma linguagem de programação que tem um papel muito importante em vários jogos que você provavelmente conhece. Mas antes de tudo, já deixa um likezinho e considera a ideia de virar membro, até porque é só R$ 4,90 e você vai desbloquear emojis bem divertidos. Ah, e muito obrigado João Carlos por ter virado membro do canal, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo. A história de Lua começa no Brasil em 1993 na PUC-Rio, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em uma época em que o desenvolvimento de linguagens era dominado por grandes centros no exterior, Lua surgiu de uma necessidade muito específica: criar uma linguagem pequena, simples e rápida que pudesse ser embutida em sistemas maiores, como softwares ou jogos. A equipe de criadores, composta por Roberto Irusalins, Luiz Henrique de Figueiredo e Waldemar Seles, tinha em mente a ideia de algo leve, algo que, apesar de ser simples, fosse extremamente flexível e eficiente. Diferente de linguagens mais pesadas e complexas, Lua foi projetada para rodar em ambientes com poucos recursos e para ser facilmente integrada com C e C++. O nome Lua foi escolhido por dar essa ideia de leveza e simplicidade, refletindo um pouquinho da influência cultural brasileira, mas também porque combina com outras linguagens de script, como Python e Ruby, que têm nomes curtos e fáceis. Desde a sua criação, Lua conquistou rapidamente a comunidade mundial. Sua simplicidade, junto com uma arquitetura extremamente eficiente, fez com que as empresas e desenvolvedores adotassem essa linguagem para os mais variados usos. E um dos principais foi justamente o desenvolvimento de jogos, onde a necessidade de scripts rápidos e fáceis de alterar é enorme. Lua é uma linguagem de programação interpretada, ou seja, o código é executado diretamente sem necessidade de compilar. Isso facilita muito o ciclo de desenvolvimento, já que alterações podem ser testadas instantaneamente sem longos processos de build. A linguagem também é famosa por ser altamente extensível, o que permite que desenvolvedores criem suas próprias bibliotecas e APIs para entender necessidades específicas de seus jogos ou aplicativos, integrando perfeitamente Lua com o resto do sistema. Agora, por que Lua é tão popular no mundo dos jogos? Para eu te responder isso, a gente precisa entender a estrutura típica de um jogo moderno. A maior parte do trabalho pesado, como renderização gráfica, cálculo de física, processamento de áudio, é feita por códigos escritos em linguagens compiladas, como C ou C++. Essas linguagens são rápidas, eficientes e conseguem tirar o máximo proveito do hardware. Mas os jogos não são só isso. Eles precisam de regras de jogo, inteligência artificial, sistemas de inventário, menus, missões, eventos dinâmicos e muitos outros comportamentos que mudam o tempo inteiro, principalmente durante o desenvolvimento e atualizações pós-lançamento. É exatamente aí que Lua entra como uma linguagem de script embutida. Lua roda dentro do motor de jogo e permite que a lógica e os comportamentos sejam programados em uma linguagem muito mais simples, fácil de modificar e interpretar rapidamente. Com isso, desenvolvedores podem alterar o jogo em tempo real, adicionar novas funcionalidades, ajustar regras, corrigir bugs e até mesmo permitir que os jogadores criem seus próprios mods sem precisar recompilar nada do motor original. Agora bora os exemplos para você entender melhor o impacto. World of Warcraft. O sistema de interface de WoW é basicamente todo escrito em Lua. Isso permite com que a comunidade de jogadores crie compartilhados personalizados que melhoram ou alteram a experiência do jogo. Por exemplo, modificações que exibem informações adicionais de combate, alertas de habilidade ou melhorias na interface gráfica são feitas em Lua. Roblox. Uma plataforma gigantesca que tem toda a sua programação de jogos baseadas em Lua, ou melhor, uma modificação chamada Luau. Jovens desenvolvedores, crianças, conseguem criar experiências complexas e compartilhar para milhões de jogadores com uma linguagem acessível e também ganhar dinheiro fácil com Robux. Angry Birds usa a Lua para definir o comportamento dos níveis e os movimentos dos personagens, o que facilita ajustar a jogabilidade e adicionar novos conteúdos. Garry's Mod, um sandbox onde a criatividade dos jogadores não tem limite. E isso é graças à possibilidade de criar mods e scripts em Lua, que alteram desde a física até as regras do jogo. Dota 2. Usam Lua para scripts de inteligência artificial dos bots e para controlar certas mecânicas do jogo, o que facilita muito a criação e ajuste de comportamentos complexos sem mexer no código base. Factorio permite mods escritos em Lua que modificam praticamente qualquer aspecto do jogo, desde a interface até o comportamento das máquinas, tornando a experiência quase ilimitada. Esses exemplos mostram que Lua não é só uma linguagem usada para criar jogos, ela é essencial para criar jogos flexíveis, atualizáveis e com comunidades ativas que podem modificar o próprio jogo. Como Lua funciona dentro do jogo? Calma lá, eu sei que no capítulo anterior eu falei um pouco sobre como a linguagem é aplicada dentro de um jogo, mas eu falei só sobre o comportamento básico, então agora sim vamos falar sobre como ela funciona dentro de um jogo. Para você entender como o Lua atua dentro dos jogos, vamos primeiro entender o conceito de linguagem embutida, ou melhor, Embedded Scripting Language. Imagina que o motor do jogo é o corpo principal, ele cuida do desempenho máximo, da renderização e dos cálculos pesados. Lua funciona como cérebro para decisões e comportamentos variáveis, executando scripts que controlam a lógica do jogo. O motor do jogo, geralmente escrito em C ou C++, ele inclui um interpretador em Lua embutido. Isso significa que o motor pode executar scripts escritos em Lua quando necessário. Para isso, o motor expõe uma API,
que é um conjunto de funções e objetos que os scripts em Lua podem usar para interagir com o jogo. Por exemplo, o motor pode ter uma função que movimenta o personagem, cria inimigos ou altera o ambiente. Scripts Lua chamam essas funções para executar comportamentos específicos. Como Lua interpretada, os desenvolvedores podem modificar scripts rapidamente ou testar mudanças sem precisar recompilar o motor. Isso acelera muito o desenvolvimento, além de facilitar a criação de mods e ajustes dinâmicos. Bora olhar um exemplo então simples de scripts em Lua para movimentar um personagem. Tá vendo? Esse código pode ser chamado constantemente pelo motor do jogo para atualizar a posição do personagem com base em entradas do jogador. O importante aqui é que o motor do jogo controla os dados do personagem, seja posição, física, colisões, mas a lógica de movimentação tá toda no script Lua, o que facilita as alterações e testes rápidos. Outro uso muito comum é na inteligência artificial dos inimigos. Em vez de codificar toda aquela lógica completa em C++, os desenvolvedores criam scripts Lua que definem os comportamentos e estratégias dos inimigos. Isso torna o ajuste da dificuldade do comportamento muito mais simples e dinâmico. Além disso, Lua é muito usada para controlar eventos no jogo, desde diálogos até mesmo mudanças no cenário, ativação de cutscenes, spawn de objetos, entre muitos outros. Além disso, existe a Lua JIT, uma implementação just-in-time de Lua, aumenta a velocidade de execução desses scripts, tornando Lua ainda mais eficiente para jogos que precisam de respostas rápidas. Ou seja, Lua é o paraíso dos devs de jogos. Tudo você consegue otimizar e deixar muito mais fácil de se fazer. Opa, você ainda tá aí? Beleza então. Agora a gente vai mergulhar fundo na história da Lua dentro do Roblox. E essa é uma história muito boa de como essa linguagem brasileira conquistou uma das maiores plataformas de jogos do mundo. Desde o começo, o Roblox teve uma missão clara: criar um espaço onde qualquer pessoa pudesse criar seus próprios jogos, mesmo que não saiba programar muito bem. Só que para rolar isso, eles precisavam de uma linguagem que fosse ao mesmo tempo simples, leve, rápida e que pudesse ser embutida fácil no sistema deles. Foi aí que a Lua entrou em cena. Mas não foi o Lua padrão que você conhece, calma aí. O Roblox desenvolveu uma versão modificada chamada Luau, que é basicamente um Lua Turbo, adaptado para rodar lisinho dentro do motor da plataforma, com melhorias de performance e algumas funcionalidades a mais, como tipagem estática opcional, que ajuda a evitar erros e facilita a vida dos desenvolvedores. Essa adaptação é um baita diferencial porque mantém toda aquela simplicidade e leveza da original, mas com poder muito maior para aguentar o tranco de milhões de jogos e milhões de jogadores rodando tudo ao mesmo tempo. A comunidade do Roblox, que hoje tem milhões de criadores, depende totalmente dessa linguagem. E essa dependência faz a Roblox investir pesado em melhorar o Luau, criando ferramentas, documentação e um ambiente de desenvolvimento cada vez melhor para que qualquer um possa programar e criar jogos incríveis, seja iniciante ou um profissional. Além disso, o Luau possibilitou um ecossistema de jogos e conteúdos tão vastos que o Roblox se tornou uma plataforma de que gera bilhões de dólares. Sim, bilhões. Em parte que os criadores podem vender itens, passes e experiências usando scripts Lua, monetizando suas criações de forma fácil e bem segura. Então, resumindo, a Lua nasceu no nosso querido Brasilzão, simples e leve, e hoje ele roda por trás da maior plataforma de criação de jogos do mundo. Essa história é um baita exemplo de como uma linguagem bem feita e flexível pode virar o coração de uma revolução da indústria dos games. E se você quer entrar nesse mundo, dominar Lua e Luau é o caminho mais certo para começar a criar jogos que vão bombar no Roblox com o cartão de crédito dos seus pais. Enfim, chegamos no finalzinho do vídeo e eu agradeço demais por você ter ficado comigo aqui nessa viagem pela história e pelo papel da Lua no Roblox. Só não se esquece de deixar o like, se inscrever e entrar no nosso Discord. Primeiro link na descrição.